Barroso e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de aprendizado. Algumas pessoas vêm me perguntando, mandando e-mails para mim, sobre qual a ferramenta que eu utilizo, o que é que eu faço para poder aprender e navegar pelas diversas áreas do conhecimento. E eu resolvi gravar esse vídeo, na verdade, como se fosse um resumo daquilo que eu faço, né? Muito simples, sem nenhum tabu, com extrema facilidade, qualquer pessoa pode desenvolver e pode fazer. E eu espero ajudar vocês, né, com esse vídeo. Então vamos lá. Sobre técnicas de aprendizagem, né? O que é que a gente faz para poder conseguir desenvolver melhor o nosso dia a dia, né, na produção de conhecimento. Vamos lá para as apresentações. Claro que essas técnicas, elas podem variar de pessoa para pessoa, você vai fazer da forma que você achar melhor, da forma que você julgar ser melhor para você, mas o mais importante de tudo isso é tentar fazer sem nenhum tabu, sem nenhuma solução mágica e sem nenhuma cobrança, né? Que na verdade o que dificulta a nossa aprendizagem é quando nós encaramos a aprendizagem de uma forma como se fosse assim, com um peso enorme sobre ela. E aprender é natural, né? Assim como respirar, assim como falar, assim como ouvir, como ver, é algo totalmente natural, né? Faz parte do processo do ser humano. Eu não vou aqui mencionar os autores que eu me baseei, porque na verdade esse vídeo se resume apenas às técnicas sobre aprendizagem. Então, como é que a gente pode aperfeiçoar? Primeira coisa é relaxar no processo da aprendizagem. Durante muitos anos nós fomos ensinados a aprender de uma forma muito dura, com muita cobrança. E isso se faz presente quando a gente se depara com uma avaliação. E no momento da avaliação a gente está tão ansioso e tão desesperado para poder fazer essa avaliação que nós acabamos errando as questões, dá o famoso branco, né, como muitas pessoas relatam. Tudo isso é um processo de não conseguir relaxar. Então a gente primeiro precisa aprender a relaxar diante do fenômeno da aprendizagem. Como eu disse, é natural. Então a meditação ajuda muito nesse processo, né? Meditação é apenas você respirar, observar enquanto respira e tentar relaxar o máximo possível. A visualização já é uma etapa após a meditação, né? A gente precisa aprender a visualizar, a enxergar o assunto, a enxergar, a desenvolver a imagem que nos leva ao assunto, como se fosse um link, né, do computador. A gente entra num site, e esse site tem um link, a gente acessa esse link e é direcionado para um outro. Então, a visualização, ela pode nos ajudar muito nesse processo. E isso nos ajuda também no processo de desenvolvimento da atenção. Então, toda vez que a gente precisa desenvolver a atenção, a gente foca em alguma coisa e relaxa. E aí a nossa atenção vai ficar restrita naquela condição, certo? Vai ficar restrita àquela condição. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue desenvolver bastante. Desenvolver uma disciplina sem cobrança. Isso aí é muito importante, porque todo o processo de disciplina que é passado para nós sistematicamente por todo o sistema, ele é passado como se fosse algo muito difícil de se fazer, né? E não é assim. A disciplina é a construção de um hábito. E se a gente não coloca uma cobrança na construção desse hábito, se torna sutil, se torna leve. Então, por exemplo, valorizar o erro no processo. Então, quando nós erramos, quando nós estamos estudando, isso é importante, porque o erro chama a nossa atenção para alguma coisa. Então, o erro ele é super importante, a gente precisa aprender a valorizar. Nossa, ainda bem que eu errei agora, eu consegui visualizar isso. Respira e parte para tentar resolver. Se naquele momento não tiver condições, né, de ter o equilíbrio, a noção necessária, a gente se retira daquela questão, daquele problema e espera. Com o tempo a mente consegue encontrar a solução. Respire, faça uma pergunta a si mesmo sobre o assunto. O que isso é interessante? Por que isso é interessante? Se a gente se depara com o assunto, né, com a questão, a gente sabe que tem aquele conteúdo base e não está conseguindo responder de imediato, então a gente respira,
foca no assunto, faz uma pergunta. Por exemplo, a via glicolítica, bioquímica ou de biologia, e respira. Se nós estudarmos, ou se nós estudamos, obviamente vai surgir, nossa mente vai nos direcionar para toda a via glicolítica. E com muita calma, com muita paciência, a gente vai descrevendo ela. Então, essa é uma dica valiosa, certo? Ela vale muito a pena. Como é que a gente faz para relaxar? Então, a gente tenta, primeiro, se concentrar na musculatura do rosto e pescoço. Respira. Ao perceber que está ficando tenso a musculatura do rosto e do pescoço, a gente vai tentando relaxar. Relaxa os ombros. Relaxa toda a musculatura do rosto. Respira mais uma vez. E aí faz a pergunta. É dessa forma. É simples assim. Então, todos os dias, quando a gente estiver produzindo, quando nós estivermos produzindo, é importante a gente fazer isso, porque a disciplina acaba virando algo que nós conseguimos lidar. Não precisa desse esforço que o sistema e os conteudistas e algumas pessoas falam o tempo inteiro. Não tem nada a ver. A gente não está falando de disciplina militar aqui. Nós estamos falando sobre a disciplina mental. E a disciplina mental, ela tem como base a serenidade, para o desenvolvimento da clareza das ideias, para o desenvolvimento de pensamentos que levem à inteligência superior. Então, a disciplina mental requer serenidade, autoconhecimento e autocontrole. É muito simples, pessoal, é muito simples. Muitas vezes eu observo até como as pessoas falam muito rápido e acreditam que isso é uma forma de saber e isso também pode levar para uma outra condição. E observe que durante vários vídeos que eu já assisti sobre aprendizagem, muitos daqueles que apresentam os vídeos, eles falam muito rápido, porque a comunicação entre as pessoas hoje, devido ao enorme fluxo de informações, está muito rápido. Se a gente for levado nessa onda, essa questão de ter que falar rápido, ter que se expressar rápido, ter que pensar rápido, isso vai produzindo uma ansiedade no processo. E essa ansiedade atrapalha na produção do conhecimento e no processo de aprendizagem. Não precisamos dessa velocidade para desenvolver o raciocínio. Não precisamos de falas assim tão rápidas para poder desenvolver. Nós precisamos de clareza e de serenidade. É isso que a gente está em busca. É óbvio que existem pessoas que dominam tanto o assunto que para elas fica muito mais fácil, muito mais simples falar daquele assunto. Então os pensamentos acabam se desenvolvendo. Aqui o objetivo é desenvolver uma complementariedade com o nosso pensamento e uma integridade com o nosso processo de aprendizagem. Então, complementariedade do pensamento é desenvolver um fluxo mental que consiga construir o conhecimento. A integridade da aprendizagem é quando nós conseguimos, a partir da serenidade e da clareza, deixar o conteúdo, o conhecimento mais fluido, mais sutil e sempre acessível. Isso que é o mais importante que a gente precisa aprender a fazer. Produza com calma, mas produza sempre. E aí tem vários provérbios que falam sobre isso, né? O mais importante do que a linha de chegada é o caminho que se faz até lá. Paulo Freire já dizia, né, que o caminho só se faz caminhando. Então é necessário caminhar um passo após o outro. Tem um outro provérbio também que se diz devagar, né, chega longe. Então o importante é produzir com calma, com tranquilidade. Não precisa essa pressa. Respirar sempre no processo, valorizar os erros. E aqui são 4 etapas que eu sempre sigo no meu processo de aprendizagem, né? Eu consegui disciplinar minha mente,
para sempre seguir essas etapas com tranquilidade, com complementariedade, com integridade, produzindo muita serenidade e clareza. Esse é o meu objetivo. Se ajudar vocês, tudo bem. Não se imponha um tempo para aprender, um tempo para dar resposta. Não se impõe um tempo. Porque essa questão de se impor algo é fruto do ego. O ego é uma estrutura mental que ele funciona como se fosse uma espécie de defesa, né? É um anticorpo mental, vamos dizer assim. Eu gosto de relacionar vários assuntos. Na minha cabeça funciona dessa forma. Então, quando a gente fica em uma determinada zona, que todos nós ficamos, que é a zona estacionária, que cria aquela segurança, né? E que essa zona é importante, entenda que o ego não é vilão, ele faz parte do processo. Então, essa zona estacionária, durante algumas etapas da vida, é muito importante. É muito importante, sim, para que a gente possa se acalmar, certo? Só que, para que a gente possa continuar progredindo, de tempos em tempos, a gente precisa sair dessa zona. As pessoas chamam de zona de conforto, mas eu chamo de zona estacionária. E é importante, porque a vida, ela não pode ser totalmente dinâmica. Ela vai variar entre fase dinâmica e fase estática. Fase dinâmica e fase estática. Até para que a gente possa avaliar, enquanto estiver na fase estática, aquilo que nós realmente queremos. Certo? É o tempo mental para reflexão. Então, não se põe um tempo. Não se impõe um tempo. Não se cobre um tempo com relação a isso. Primeiro passo, leia sobre o assunto e depois assista uma aula. Anote o que julgar importante. Sempre é importante, gente, ler antes das aulas, certo? Então, leia sobre o assunto, pesquise, depois assista uma aula. Depois da leitura e do que você assistiu, você vai anotar o que você julgar importante no processo. Anote tudo o que você julgar importante. Depois disso, faça um resumo sobre o que você estudou. Construa um mapa mental como quiser, é livre. Não existe mapas mentais ideais, porque cada mente ela é singular, ela é única, né? Ela é um microcosmo presente no universo. E esse microcosmo se relaciona com o universo da forma como ele quer se relacionar. Então, construa o seu mapa mental, aquilo que é mais fácil para você, certo? Se não souber construir o mapa mental, pode sim pesquisar alguns e ir construindo até desenvolver a habilidade de construir o seu. Terceiro passo, revise o que já fez. Veja se falta algo. Com calma e medite antes de cada etapa. Então, observe. Revise o que você já fez. Desde o passo 1, né? Vamos dizer assim. Veja se falta alguma coisa, se está legal. E faça tudo isso com calma. É importante meditar antes de cada etapa. E aqui eu coloco a meditação com a visualização. Respirar para poder controlar aquele fenômeno da ansiedade e visualizar todo o assunto. Antes de cada etapa dessa, tem uma coisinha que a gente pode fazer, que é desenvolver a visualização daquilo que nós já fizemos. Ajuda muito. E quarto, grave uma aula sua. Utilize as tecnologias que existem, né? Para você mesmo. Não precisa expor para ninguém. Grave uma aula sua e revise mais uma vez. Quando nós gravamos uma aula, quando nós damos uma aula, nós aprendemos muito mais. Então, não se incomode com dicção, com alguns errinhos que podem acontecer do português. Isso é normal, ocorre com todo mundo. À medida que a gente vai fazendo, nós vamos nos aperfeiçoando. Então, assim, eu tenho uma imensa vontade nesse momento de dizer às pessoas o seguinte: os meus vídeos, eles não são profissionais. Não têm a qualidade de profissional. Porque os meus vídeos são meus. Então, eles são realizados no intuito de ajudar, colaborar com o processo de aprendizagem de todo mundo, mas principalmente de servir como uma ferramenta do meu processo de aprendizagem. Então, não preciso me cobrar sobre qualidade, sobre perfeição do vídeo. Aceito críticas e sugestões, claro, porque aumenta o meu processo de aprendizagem.
E com o tempo, a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando, né, o processo. E é isso que é importante. Não precisa, não precisa nada disso. Não precisa pressa, não precisa se cobrar, não precisa impor o tempo, certo? Todos nós temos a capacidade de aprender. E isso está descrito numa obra muito interessante, uma teoria sobre autopoiese de Maturana. Então é muito interessante isso. Se vocês tiverem oportunidade, depois dá uma olhadinha sobre a autopoiese, que vocês vão entender esse processo, que é totalmente natural do ser humano. Ok, pessoal? Então, quando fizer a primeira vez, se orgulhe, pois você conseguiu. Quando você concluir esses processos e essas etapas, se orgulhe porque você conseguiu. Tenha orgulho de você. Valorize a sua autoestima. E lembra que eu falei? A disciplina sutil se faz presente porque está valorizando. Você está se valorizando o tempo inteiro. Você está ficando feliz com o que você está fazendo. Então, você vai ter a sede de produzir, de fazer sempre mais. Então, seja um produtor de conteúdo para você mesmo, mesmo que você não queira compartilhar com ninguém, seja um produtor de conteúdo para você. Estude, revise, produza, revise. Isso vai criar uma disciplina mental e levar para padrões superiores de inteligência. Então, beleza. Se orgulhe da sua inteligência, se orgulhe de quem você é. Faça sem tempo, sem cobrança, no seu ritmo. Comece, dê o primeiro passo. Fica tudo mais fácil quando a gente entende isso. Então, esses são os meus contatos, WhatsApp e Instagram. Se vocês precisarem de reforço para qualquer disciplina do ensino médio, baseado essa pequena introdução que eu dei sobre aprendizagem, sobre as técnicas que eu desenvolvo, pode contar comigo, certo? Precisando também de auxílio, de ajuda, ou de um acompanhamento, né, com relação à aprendizagem, também pode contar comigo. E lembre-se, você não é uma nota. Não é porque o nosso sistema adota uma classificação de nota que você é essa nota. Não se preocupe com isso. O mais importante é o aprender. E eu volto a frisar, o caminho se faz caminhando. Conhecimento é a chave que abre as portas do universo, mas autoconhecimento é a chave que abre as portas da nossa alma. Então, conto com vocês. Qualquer coisa, pode entrar em contato, que nós vamos estar aqui, né, presentes, para que vocês possam contribuir comigo no meu serviço, né? E também para que a gente possa construir algo muito positivo, certo? Valeu, pessoal. Até mais. E vou postar o próximo vídeo depois, viu? Muito obrigado.